Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando, divulgando, aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu espero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não é nada como a gente começar o dia falando de Deus, pensando em Deus, conversando sobre Deus, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, e não há maneira melhor de fazermos isso que não seja falar de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, que agem na nossa vida 24 horas por dia, né? Em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8 e 9. Ontem eu falei do livro de Tiago, nós lemos ontem o livro de Tiago também, né? Ontem foi o capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, e hoje a gente continua no livro de Tiago, só que hoje, né, como eu disse, capítulo 3, versículo 8 e 9, e ele diz o seguinte: a língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amém. Bom, meus queridos, hoje, Tiago, nos dando aqui uma lição, de como devemos tentar de qualquer maneira, de toda maneira, controlar a nossa língua, Se a gente ler um pouquinho mais para cima aqui, ele vai falar que a língua, ela pode incendiar uma faísca, uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira, E com a língua é a mesma coisa, A língua, ela pode acabar com uma reputação de uma pessoa, ela pode criar uma confusão tremenda, ela pode acabar com relacionamentos, com casamentos. Então, que a gente saiba, frear a nossa língua. E depois, quando ele diz aqui no versículo que a gente leu, que a mesma língua, ela fala bem, elogia, e também fala mal, amaldiçoa, fala palavrão, fala coisas feias. Então, queridos, depois a gente continua, se a gente continuar lendo um pouco mais embaixo, ele vai dizer, que não dá, assim não dá. Como pode uma fonte de água pura num dia e água suja no outro? Não tem como, Então, com a língua é a mesma coisa. Então, se a gente não puder falar bem, que a gente não fale mal, Se a gente não puder falar bem, que a gente fique em silêncio. É melhor, o silêncio do que a gente falar besteiras, falar coisas que vão desagradar, coisas que vão trazer confusões, na vida das outras pessoas, nas nossas também, é claro. Então, que a gente controle a nossa língua. Na minha Bíblia, hoje, de novo, eu sou com a Bíblia, com a linguagem contemporânea, e aqui, esse trecho, o título que deu aqui é Cuidado com o que você fala, Então, essa vai ser a reflexão hoje nossa, Cuidado com o que você fala. Eu esqueci de falar, hoje é dia 23, segunda-feira, 23 de outubro, caminhando já para o final de outubro, Final de ano está aí, e que a gente aprenda, controlar a nossa língua, É um ensinamento muito importante, que vale para qualquer situação nossa, em casa, começando sempre em casa, todos os exemplos começam em casa. Então, em casa, no trabalho, na rua, nos passeios, onde quer que estejamos, que a gente fale palavras bonitas, que a gente leve palavras de esperança, palavras de encorajamento, de otimismo. Se a gente não tiver essas palavras, então que a gente se cale. É preferível se calar do que falar besteiras. E eu lembro, falando isso, eu lembro aqui há muito tempo, eu estava no colegial ainda. Antigamente a gente falava colegial, era ginásio, e depois o colégio. Eu estava no colegial e na aula de literatura eu lembro que o professor daí falando sobre
construções, né, de versos, de poemas, para que a gente escolhesse as palavras. Daí isso me veio na cabeça quando eu estava lendo isso, me veio, até eu vi direitinho o professor explicando isso, né? Então ele deu alguns exemplos, por exemplo, em vez da gente falar tristeza, que a gente fale melancolia, né? Em vez da gente falar silêncio, então a gente pode falar ausência de som, né? O significado é o mesmo, mas fica uma palavra, fica uma frase mais bonita, uma frase mais gostosa de ser ouvida, né? E no nosso dia a dia, voltando aqui ao que Tiago, né, está nos ensinando aqui, é a mesma coisa, que a gente escolha palavras acolhedoras, palavras bonitas, palavras que encantam, né? Ao contrário de falar palavras que vão desencadear pensamentos ruins, desencadear atitudes ruins. Então, que a gente escolha as nossas palavras, que a gente controle a nossa língua e que a gente se cale se não soubermos o que falar. Não para falar coisas que não vão edificar ninguém, não vão edificar, não vão exemplificar, não vão dar aquela força, aquele entusiasmo. Então, que a gente, um elogio. Então, se a gente não tem palavras na hora, às vezes a gente não tem mesmo, às vezes a gente não sai, né? Então, que a gente fique quieto, que a gente fique em silêncio. Se a gente não sabe, né, domar a nossa língua, então que a gente fique em silêncio. É melhor ficar em silêncio do que falar besteiras, né? E eu já vi também, já li, não me lembro onde agora, isso, que um homem, ele consegue domar uma onça, mas não consegue domar a própria língua, né? Que é difícil, né? E tem gente, né? Eu mesmo também já falei isso várias vezes, eu falo, eu não consigo, né? A boca parece que começa a coçar, eu acabo falando, eu não consigo me controlar, né? Então, está errado, né? Quando eu faço isso, eu estou agindo erradamente, é muito feio, né? Eu acabo falando, eu não me aguentei, acabei falando. Não, aguenta, né? Isso está servindo para mim. Aguenta, fique quieto, né? Dali, se você ficar quieto, a vontade de falar vai passar, a pessoa já vai puxar outro assunto, a pessoa já não vai nem estar falando com você mais, a pessoa já foi para outro lugar e você conseguiu, né, se calar e controlar, né, a língua, domar a língua. Não é fácil, mas também não é impossível, né? A gente tem essa mania de falar, eu sou muito sincero, eu falo mesmo, se a pessoa não gostar, o problema da pessoa. Não, errado, né? É errado. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que têm que dar exemplo, somos exemplos, né? Temos que ser exemplos dentro de casa e fora dela também. Então, que a gente controle, que a gente pense, né, 10, 20, 30 vezes antes de falar e que a gente consiga falar palavras que levem otimismo, que levem esperança, que levem alegria, que levem prazer a quem vai ouvir. Tá bom, queridos? Então, a reflexão hoje para essa segunda-feira é essa. Cuidado com o que você fala. Tá bom, queridos? É um grande ensinamento. Se você, eu falei ontem, né, se você não leu ainda o livro de Tiago, leia, é um livro curtinho e muito, muito bacana, muitos ensinamentos. Ele tem, deixa eu só me certificar aqui, ele tem 5 capítulos só, é muito curtinho e de grandes ensinamentos, assim como toda a Bíblia, né? Não estou destacando esse livro e menosprezando os outros. Não, não é isso. Todos são importantes, todos são bacanas, todos trazem grandes ensinamentos, tanto que a Bíblia, né, é o nosso manual de vida. Mas, né, como estamos lendo ontem, lemos Tiago hoje também, então por isso que eu estou, né, batendo nessa tecla, né? Leia o livro de Tiago, é muito bacana, ensinamentos muito importantes, né? Como eu disse ontem, ele era irmão de Jesus, ele negou esse parentesco, escondeu esse parentesco, só, né, deixou que soubessem depois que Jesus ressuscitou, apareceu para eles, daí ele caiu em si e viu que ele estava errado, né? Que Jesus era realmente quem ele falava que era, né? Daí sim ele se sentiu
se sentiu, né, sentiu orgulho, se sentiu orgulhoso de ser irmão de Jesus. Tá bom, queridos? Então, leiam Tiago, que vocês vão aprender muito, né? É de grande ensinamento. E o ensinamento hoje para a gente refletir é esse. Cuidado com o que você fala, né? Que a gente saiba controlar a nossa língua. Tá bom, queridos? Então é isso. Para hoje é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, muito produtiva, muito abençoada. E que Deus nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria e discernimento para que a gente consiga levar uma vida plena, uma vida serena, fazendo escolhas e tomando decisões que nos aproximem cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui e eu espero contar com todos e com esses novatos também, que sejam bem-vindos. Três novatos essa semana, 3 novos inscritos. Muito obrigado, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Deixa aqui a sua pergunta, deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de leitura, né? Se você quiser que eu leia alguma parte da Bíblia, comente, deixa aqui nos comentários, farei com o maior prazer. A única, né, ressalva que eu faço é que daí eu farei aos domingos. Tá bom? Eu deixo os domingos para isso. Se não houver nenhum pedido, sem problema, daí eu escolho algum tema e a gente continua tocando o barco, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então é isso. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus. Não esqueçam que Deus está no controle sempre, 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 e o que importa mesmo é a gente levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, queridos, se Deus quiser. Fique com Deus.